Fala galera, Dizascope, nós estamos aqui para iniciar hoje uma série que há muito tempo eu queria fazer, que é sobre dons espirituais, e eu trouxe aqui então o nosso amigo pastor Luciano Subirá. Obrigado por essa honra. E a gente queria começar esse primeiro desmistificando um pouco esse assunto, né? Porque esse assunto, eu que cresci numa igreja tradicional, né, pentecostal, esse assunto sempre foi muito, usar a palavra místico, né? Sempre aquelas pessoas, eis que te digo, tal. Então, para mim, foi sempre algo muito distante. E eu vi uma vez você ministrando sobre isso e eu achei interessante essa abordagem, né? Bom, para mim que fui criado numa igreja bem tradicional, nada pentecostal, era mais distante ainda. Mas, de fato, eu acredito que a gente precisa desmistificar e entender a simplicidade dos dons, da forma como o Espírito Santo opera e, inclusive, como ele trabalha em nós a questão dos dons. Isso vai ajudar em muito. A gente queria usar o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 8, onde há uma lista de dons. Exatamente. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Nós temos uma lista aqui com 9 manifestações. E, pastor, qual que é o objetivo dos dons espirituais? Por que Deus liberou isso para a igreja? Bom, os dons eles são para edificação, né? O próprio versículo seguinte, o 11, diz: um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse a cada um mostra que os dons são para todos. Né? Deus tem um plano de que cada um possa. No entanto, há uma distribuição coordenada. Né? De acordo com o texto bíblico, e a partir do versículo 12 é que ele vai falar disso, né? No verso 7 ele diz que ela é dada para um fim proveitoso. O apóstolo Paulo sinaliza no capítulo 14 que é para a edificação da igreja, é para fortalecer outros. Mas a gente precisa entender, quando ele diz a um é dada essa manifestação, a outra é dado outra, que não é todo mundo que vai ter tudo e que Deus quer usar essa diversidade para que o que eu tenho junto com o que você tem possa complementar, se complementar e suprir a necessidade de todos. Mas acho que essa ideia de a cada um coloca uma responsabilidade, que mesmo que eu não tenha tudo, eu preciso dar lugar a algumas dessas manifestações na minha vida. E para você, por que eu acredito, eu observando a igreja hoje, por que a gente não usa mais os dons espirituais? Porque parece que a gente está meio aquém em relação a isso. Eu, particularmente, vejo 2 motivos que, para mim, são os principais, que vale destaque. Um deles, eu acho que a gente tem que fazer distinção entre os tipos de reunião. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo diz assim: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Há alguns tipos de reuniões onde cada um deve trazer alguma coisa. Por exemplo, na nossa igreja, a gente durante a semana tem as reuniões nas casas. Na nossa estrutura, a gente chama isso de célula, outras igrejas dão outros nomes. Sim. Nós incentivamos muito o nosso pessoal que esse é o melhor ambiente para que cada um ofereça alguma coisa. Um pode cantar, o outro pode ensinar, um pode operar num dom, o outro no outro, porque é um tipo de reunião onde a gente quer a participação de todos. Na nossa grande celebração domingo, que a gente tem tanta gente envolvida, não tem como dar espaço para todo mundo fazer algo. Entendi. Então, talvez esse contexto das grandes reuniões começou a sugerir que se houver espaço para os dons, é só quem está com o microfone na mão, é só quem está na plataforma, e aos poucos a gente foi criando uma cultura onde, de fato, não tem como ter tanto espaço para os dons nas reuniões públicas como teria... Porque senão perde a ordem. Exatamente. Entendi. Como teria na reunião menor e no dia a dia, porque não tem nada na Bíblia que diga que os dons têm que operar só nos cultos. Né? Você vê, por exemplo, Pedro e João, quando levantam o paralítico, eles estão na rua, na porta do templo, mas não é um culto acontecendo. E eu acredito que o dia a dia é o melhor ambiente para os dons. A gente condicionou que isso deveria ser na igreja. Durante um tempo, dava certo nas igrejas pequenas, mas não nas grandes reuniões. Eu acho que isso é um dos fatores. O outro é que a gente realmente precisa voltar a entender o que é o dom, desmistificar, entender a simplicidade, porque senão a gente sempre acha que é o que Deus tem para alguém muito especial e não para a gente. Para mim, essas são as 2 razões principais. E
Quando você fala desmistificar, em que sentido que o senhor quer dizer? É o processo, né? Eu, por exemplo, quando criança, eu cresci numa estrutura de igreja bem conservadora, cessacionista, É mesmo? não dava ênfase nos dons. Então, a gente brinca que só faltava dizer que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos, né? Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos era só para aquela época, que nada Entendi. disso, né? Aliás, eu queria até incluir algo Pode falar. a respeito disso, porque em 1 Coríntios 3 diz, quando vier o que é perfeito, né, o que é em parte cessa. Os cessacionistas usam isso para tentar de alguma forma dizer que o que é perfeito já manifestou em Cristo e o que é em parte não tem mais o seu lugar. Em primeiro lugar, a gente não pode pensar assim, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, Cristo já veio, o Espírito Santo foi derramado, a igreja está sendo estabelecida e eles continuam falando de dons. Outros dizem, não, é porque a igreja ainda não era madura e chegou à maturidade. Mas ele fala de algumas coisas que vai cessar. Ele fala a respeito de profecias, ele fala de línguas, mas ele também fala de conhecimento. E os cessacionistas que defendem que línguas e profecias cessaram, divulgam e advogam que o conhecimento continua. Então, eu acho que a gente tem que ser coerente. Se profecia e língua cessou, o conhecimento também. Se esse não cessou e nós vamos dar valor, nós temos que dar aos outros, né? Então, a mesma coisa em relação aos dons ministeriais. Sei que não é nosso assunto, mas outro dia alguém me perguntou, mas se eu acredito que o dom do apóstolo é para hoje? Eu falei, bom, a Bíblia dá um prazo de validade para ele. Efésios 4:11 diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, até que todos cheguemos à unidade, né, a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito. A pergunta é, já chegamos? Não, então até que está de Ainda pé. tem. Agora, por outro lado, apesar de eu acreditar que o dom é para hoje, não quer dizer que todo mundo que diz que é apóstolo também seja. Que é apóstolo. Porque já em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz, olha, puseste a prova os se dizem apóstolos e não são. Mas não é porque alguns ilegitimamente estão tentando se passar que isso tire a legitimidade daqueles que Deus levantou para isso. Então, voltando à questão dos dons, o prazo de validade não cessou, é de fato para nós, mas quando eu falo de desmistificar, tem a ver com o processo. Porque nessa estrutura de igreja que eu cresci, que de fato não valorizava, não dava espaço para os dons, em primeiro lugar era algo que eu estava distante, porque para mim acabou. Depois, meus pais começaram a entender, a acreditar nisso, mesmo enquanto a gente estava dentro dessa estrutura. Eu comecei a ver algumas pessoas operando nos dons, mesmo quando ainda estava dentro dessa estrutura. E eu comecei a ter convicções de que, de fato, Deus usava a gente dessa forma. Mas na minha cabeça, quando alguém dizia, Deus me disse, eu imaginava um cara andando por aí ouvindo voz. Entendi. Né? Uma voz audível, uma coisa espetacular. O que me fez interessar pelos dons é que aos 15 anos de idade eu recebi a primeira palavra profética que eu lembro. Meus pais dizem que quando eu era pequeno, as pessoas já profetizavam sobre meu ministério, mas que eu me lembro foi com 15 anos. E essa palavra revelou segredos tão profundos do meu coração que me fez descobrir o Deus de interação pessoal. Porque até então, para mim, Deus lidava só por atacado. Entendi. Com todo mundo. Mas eu comecei a entender, não, Deus olha para mim, os detalhes da minha vida, Ele tem um plano, Ele tem um projeto. E essa perspectiva do relacionamento pessoal, ela revolucionou minha comunhão com Deus. E um dia, e aquilo mudou tanto minha relação com Deus, que um dia eu estava orando, dizendo, Deus, todo mundo tem que ter o relacionamento pessoal, essa interação pessoal nessa perspectiva. Aí eu pensei, se eu só descobrir isso por conta de uma profecia, no auge da sabedoria dos meus 15 anos, eu brinco que eu pensei, o que está faltando para a igreja é profecia. Mal sabia eu que em alguns ciclos estava sobrando e o negócio era uma bagunça. Né? Mas na minha cabeça eu falei, é isso. Então eu falei para Deus, imaginando que o problema não é seu, de má vontade, de não querer dar a profecia, deve ser nosso de não estar cooperando. Então me candidatei, falei para Deus, quero te ajudar a resolver esse negócio. Quero ser profeta. Mas como eu não sabia nada, eu fui atrás da pessoa que me deu a primeira palavra profética e que eu vi, mas muitas vezes ser usado por Deus. Nunca tinha visto, seja profetizando, falando em língua, interpretando, entregando uma palavra de conhecimento. Nunca tinha visto essa pessoa errar uma. E era dessa igreja ou não? Já era de uma outra igreja que eu estava começando a frequentar. E eu fui para essa pessoa e falei, cara, me ensina as manhas do negócio. Conversa de adolescente, na minha cabeça tinha as manhas, tipo, não esconde não, divide o segredos olho. Aí eu comecei a perguntar, como é que Deus fala? É voz de homem, é voz de mulher? É sempre a mesma voz? Tipo, quando é um amigo que você atende, você não precisa do identificador, você sabe quem é, né? Se é uma voz estranha que atende, não, é engano, no caso espiritual seria um baita do engano. Mas eu comecei a fazer essas perguntas e ele ria, mas ele ria das minhas perguntas, e hoje eu também tenho vontade de rir. Ele olhou para mim e falou para mim assim, Luciano, 2 ou 3 vezes da minha vida toda eu ouvi uma voz audível. Ele falou, normalmente eu não escuto com o meu ouvido.
Aí eu interrompi ele, falou, mas você não escuta com o ouvido, você escuta com o quê? Né? Aí ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, bom, então você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou, não, é uma impressão. Eu, naquela época ainda, para mim, impressão era só coisa de gráfica. Eu falei, não estou entendendo. Então ele falou, Luciano, deixa eu te ajudar a entender numa outra perspectiva. Ele falou, às vezes Deus fala de uma forma tão simples do lado de dentro da gente, que chega a ser parecido com um pensamento, com um sentimento. Nessa hora ele desmistificou tanto aquela voz audível, que para mim foi como alguém metesse o pé nos castelinhos de areia que eu tinha fantasiado, porque assim, Exato. eu queria ouvir aquela voz, eu queria ter aquela... Até porque, perto dos meus 12 anos de idade, eu tive uma experiência de ouvir uma voz audível. Né? Foi Deus falando comigo sobre o ministério, confirmando o chamado. Né? Não vou nem entrar na experiência agora, porque não é o propósito, mas a única vez que eu tive aquela experiência, eu quis muito ter de novo, e nunca mais aconteceu. Entendi. Então eu imaginava que era aquilo, era a minha referência. Quando ele começou a simplificar, aquilo até me ofendeu. Eu lembro que eu falei para ele, não, mas se é tão simples a ponto de parecer com pensamento ou sentimento, eu falei para ele, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Aí ele olhou para mim e falou, aquela palavra que eu te dei há um tempo atrás, era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquilo foi Deus, aquilo foi bom demais, não tinha como se acertar. Ele falou, mas Luciano, para mim veio daquela forma. Ele diz, espetacular em relação aos dons é o resultado. E eu queria destacar isso. Ele falou, nunca o processo. O testemunho que finalmente nós vamos ter depois pode ser espetacular na hora de ser contado, mas o processo é simples. Então ele falou, quando eu falei dos detalhes da sua vida, a sua leitura foi maior do que o que eu falei, porque você estava vivendo aquilo. Entendi. Então, quando eu mencionava o problema, você ia além da minha descrição, o seu quadro era toda a sua memória. Ele falou, você completou lacunas que eu nunca preenchi, Entendi. porque você que entendia. Ele falou, então, para você que recebeu a palavra, foi objetivo. Para mim que falei, foi subjetivo. Simples. Entendi. Ele falou, para você foi concreto, para mim abstrato. Ele falou, às vezes estou profetizando, eu tenho até dificuldade de, será que esse negócio é tão sério? E ele começou a me fazer entender esse outro lado, falou, o processo é simples. Aí ele falou, ó, se você tem vontade de operar nos dons, de profetizar, ele falou para mim, provavelmente Deus já está despertando isso em você, porque a Bíblia diz que ele opera em nós o querer e o realizar. Então ele falou, essa vontade aí dentro já me faz acreditar que Deus está te provocando. Mas ele tentou mostrar, falou, é simples. Ele falou, olha, quando você estiver num momento de oração ou adoração, que é uma hora que você está mais suscetível, ele falou, às vezes você vai olhar para alguém e você vai ter, ele não chamou desse nome, foi eu com o tempo que dei esse nome, o que hoje eu chamo de uma suspeita profética. No círculo pentecostal eles têm uma outra definição, cara, isso é mistério, tem mistério, é aquela desconfiança, Deus quer fazer algo, mas não é claro, é algo vago. Ele falou, se você der atenção, começar a orar, considerar, você vai ter uma coisa muito simples, uma semente, e se você trabalhar aquilo, você vai se surpreender. Então foi com essa dica que eu dei o meu primeiro passo. Numa reunião, né, um rapaz chegou, depois já assim atrasado, sentou perto da porta. A hora que eu olhei para ele, me bateu essa suspeita profética. Deus quer falar com ele, não sabia o quê. A maioria nesse momento desiste. Eu comecei a orar, Deus, se o Senhor quer falar, eu estou aqui, tal. E de repente começou a me vir a desconfiança. Ele brigou com o pai essa semana. Mas principalmente naquela época, estamos falando de quase 30 anos atrás, não se ministrava sobre família como hoje, dizer que o filho adolescente brigou com o pai era chovendo molhado. Era tipo profecia. Hoje ainda é, mas antigamente era pior. Vejo uma chave, né? Então eu pensei, não, isso não é suficiente. Mas eu comecei a orar mais e de repente vinha a impressão, parece que ela ia aumentando, a desconfiança. Não, normalmente ele não briga com o pai, com a mãe sim, com o pai não. E a briga que ele teve com o pai foi numa forma como nunca aconteceu antes. Esses pensamentos começaram a vir. O tempo todo, um atrás do outro. Aí quanto mais eu orava por aquela situação, e ele está debaixo de culpa pelo que aconteceu, e ele não quer hoje sair à rua evangelizar, que era o propósito que nós íamos fazer depois, e eu entendia que a única razão para eu tocar no assunto era encorajar ele a não ficar sem ir para o evangelismo conosco. Só que esse pastor, quando ele me ensinou a desmistificar, ele falou, Luciano, o problema é que alguns já querem começar de cima lá no dom. Entendi. Eu falei, mas o que é começar de cima? Ele falou, a gente cresce no dom. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 12, ele diz, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles, há um progresso, a gente cresce no dom, ninguém começa operando na plenitude do dom. Como um músculo? Exatamente. Né? Então ele falou assim, você só fica bom em qualquer coisa fazendo, então pregar, a gente pode falar que tem a unção de Deus, a inspiração sim, mas
O pregador, com É uma o tempo, ele habilidade. se exercita em conseguir comunicar e expressar melhor as coisas. Então, apesar de contar com o socorro, com a graça, a construção de Deus, tem uma parte que é natural. E ele começou a falar nos dons a mesma coisa. Ele falou, tem gente que quer começar do topo da escada, em vez de pegar os primeiros degraus. Ele falou, o próprio exercício nos dons vai te ensinar. Então, você só vai ficar muito bom treinando. E tem gente que primeiro quer ficar bom para começar. Ele falou, o negócio nunca vai andar. Então ele falou, o que você pode, em vez de querer já chegar dizendo, Deus me disse, assim diz o Senhor, dando carteirada de profeta, ele falou, olha, penso que, acho que, faz sentido para você, né? Tenho algo dentro de mim. Ele falou, põe uma leveza que você possa simplesmente se dar o direito de errar. Não, eu fui checar e não era. Porque ele falou, a única maneira de você descobrir se aquilo realmente é de Deus ou não é checando. E você só vai ganhar confiança que tem algo da parte de Deus checando. Ele até deu um exemplo, que uma certa ocasião ele corrigiu aquele grupo, que a maioria eram jovens, bem novos e solteiros. Então, esse negócio de ir muito novo convertido. Então, um empolgou com o outro, achou bonitinho, já queria dar uma cantada, onde ele chamou, falou, gente, aqui da igreja, as coisas não é como no mundo, né? Não é porque você achou bonitinho dar uma cantada, até porque aqui vocês não vão ficar. Para nós, entra num relacionamento, pensando no casamento. O casamento é a sua decisão mais importante, né? Porque é pro resto da vida. Então, ele um dia falou, olha, e outra, para o casamento durar tem que mais do que ter um bonitinho, porque ninguém fica bonitinho daquele jeito para sempre. Então ele falou, você tem que descobrir se tem compatibilidade. Então ele falou, empolgou, não vai na primeira reação hormonal. Ele falou, além de orar, ele falou, não vamos só espiritualizar. Aproxima, converse, descobre o que tem e o que não tem em comum. Porque às vezes no meio desse processo você vê, não é isso. E antes de se declarar, você cai fora, você recua. Porque depois fica aquela situação chata. Aí ele me falando disso, eu falei, o que esse negócio tem a ver com a profecia? Ele falou, lembra disso. Quando você for checar o que você tem, não chega se declarando, Deus disse. De vá aproximando aos poucos. Entendi. E foi o que eu fiz com aquele rapaz perto da porta. Eu lembro que eu cheguei perto dele e falei, e aí, amigão, tudo bem? Ele, tudo. Um sorriso amarelo que já não convencia. Eu falei, não, não tá bem. Eu falei, por acaso você brigou com seu pai essa semana? Ele já me olhou diferente. Falou, aham. Essa é a aproximação. Não falei nada, que Deus minha pergunta. Aí... Quando ele confirmou que sim, eu falei, mas você não costuma brigar com ele? Não, é muito raro. Com a sua mãe direto, seu pai é que não. E eu vi que ele não só ia concordando, mas ele ia ficando impressionado. O que está acontecendo, para onde está indo? Aí eu falei, e essa semana a briga que você teve foi um negócio num nível que nunca aconteceu? Vocês trocaram ofensa dessa forma? Ele já está me olhando assim com a cara de, caraca, como é que você sabe disso? Ele falou, sim, sim. Eu falei, e por causa disso seu coração está pesado, achando que você não pode sair conosco, evangelizar. Ele olha para mim e diz, como é que você sabe isso tudo? A hora que ele perguntou era minha deixa, Deus me disse. Né? Agora, se eu vou perguntando, ele vai falando não, no final, por quê? Por nada, curiosidade, e teria vazado. Agora, por essa razão, eu passei a ser extremamente grato a Deus, porque alguém simplificou o processo, desmistificou. Né? Isso começou a me permitir, ao longo do tempo, sempre chegar com essa simplicidade. Então, eu tenho experiências que o resultado é espetacular, mas o processo é simples. Entendi. Até hoje, às vezes, Deus me dá umas palavras contundentes sobre alguém e eu prefiro usar essa forma. Isso aqui faz sentido para você, de repente a pessoa começa a chorar porque é o que está vivendo, é o que está passando. Então, eu descobri que para alguém entender que Deus está falando, você não precisa nem usar o nome de Deus. Né? À medida que você vai sendo preciso, a pessoa reconhece. Isso não pode ser normal, não pode ser coincidência, não pode ser... Né? E acredito que, à medida que a gente vai se exercitando com essa simplicidade que não expõe, que não envergonha, a gente vai crescendo para também saber administrar melhor o dom. Né? Então, quando a gente fala de desmistificar, a ideia é entender que o resultado continua sendo extraordinário, mas o processo é simples. Muito legal. Espero que você esteja sendo abençoado por essa série. E assim, para mim o que foi muito forte primeiro, dons espirituais é para todo mundo, né? Talvez não todos para todo mundo, mas todos podem operar nos dons e ele é de forma simples o processo. Eu queria te pedir, deixa um comentário aqui que Deus falou com você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e queria te incentivar também a entrar no canal do pastor Luciano Subirá. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas você pode procurar aí youtube.com/Luciano Subirá e tem muito conteúdo, tem alguns vídeos curtos, tem mensagens completas, vai te abençoar muito. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.